Começando o IBM Cast. Olá, meus irmãos e minhas irmãs da IBM, bem-vindos ao nosso podcast para mais um episódio. Hoje nós estaremos com a lição A Verdade para Fazer a Diferença, a lição 8 da nossa revista, baseada no texto de 1 Pedro 2, de 11 a 25. Eu sou o Eric Monteiro e eu vou estar aqui conduzindo todo esse podcast, seja na leitura da lição, assim também como a reflexão ao final desse episódio. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente e vamos para mais um momento de bênção. Para pular a leitura da lição, vá para 14 minutos e 30 segundos. Revista Palavra e Vida, lição 8. A verdade para fazer a diferença. Texto base, 1 Pedro 2, de 11 a 25. Como discípulos, somos sal e luz do mundo. Mateus 5, 14, 16. Mas se o sal não salgar, não tempera, não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5, 13. De modo semelhante, Pedro referiu-se ao privilégio dos cristãos de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Capítulo 2, verso 9. Ser diferente não é simplesmente ser conhecido como evangélico. Ao contrário, é ter a postura de um discípulo que anda com Deus e reflete esse andar nos seus relacionamentos. É mais que comportamentos padronizados, repetidos de forma instintiva, mas sim fruto da vida de santidade exigida pelo Senhor, como vimos na lição anterior. Como igreja, temos a missão de fazermos a diferença na vida das pessoas, de marcarmos a vida dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, enfim, na nossa sociedade. O texto desta lição nos ensina tanto a importância de ser diferente como de fazer a diferença. 1. Diferentes na vida pessoal para fazer diferença. Capítulo 2, versos 11 e 12. O cristão é chamado à abstinência, moderação e equilíbrio dos desejos carnais. Desejo é a ânsia para realizar algo, já a luxúria é a paixão construída sobre fortes impulsos. Em outras palavras, o desejo é algo natural, inerente ao ser humano. Já a luxúria é resultado de ter a sua mentalidade sadia dominada por um descontrole doentio dos desejos. Essas são duas realidades que se opõem no íntimo do crente, a tal ponto de Pedro dizer que estão em guerra, exprimindo a ação de um soldado no campo de batalha. Os desejos carnais lutam contra a alma do crente, numa guerra sem tréguas e intensa. O apelo à abstinência dos desejos da carne diz respeito ao fato de estes pertencerem ao mundo natural. Estamos neste mundo, mas o apóstolo diz que ele não é a nossa pátria. Somos, portanto, habitantes temporários deste lugar, identificados como estrangeiros e peregrinos. A palavra estrangeiros significa aquele que mora em lugar sem direito de cidadania, com direitos limitados, enquanto peregrinos tem um sentido mais forte ainda. Um peregrino seria alguém que estaria exilado. Ambos os termos ensinam que a morada eterna e permanente do crente não é aqui. Nosso lar é o céu. Nossos aposentos estão lá, preparados pelo Senhor Jesus. João 14, 2. Ele mesmo disse que não somos daqui, somos peregrinos e exilados nesta terra de lutas, sofrimentos e expectativas. João 17, 14. Não custa lembrar que os destinatários estavam dispersos por diversas regiões, refugiados em terra estrangeira, provavelmente devido às perseguições que sofriam. 1 Pedro 1:1. Com certeza, tais palavras foram de grande alento para eles naquele tempo. O verso 12 pode ser resumido em uma frase: a importância do testemunho. Os cristãos da época de Pedro foram difamados e maltratados porque recusaram-se a adorar os deuses pagãos e a participar de festas carnais a ídolos. Claro que isso não era bom, mas o que importava mesmo era que esse falar mal não fosse verdadeiro. Daí serem chamados a viverem de maneira exemplar. Esta expressão fala de um viver atraente, honrado, cativante até mesmo para os não cristãos. Como naquela época, apesar das calúnias e difamações, é preciso que a vida e caráter dos cristãos resistam a uma investigação cuidadosa feita por outros, demonstrando coerência entre discurso e prática, que pode levar os incrédulos a crer em Cristo e glorificar o nome de Deus. Leia Mateus 5, de 10 a 16.
2. Diferentes para fazer diferença na vida pública. Capítulo 2, versos 13 e 17. Esses versículos começam pela expressão por causa do Senhor. Tudo que o cristão faz deve ser para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Mas Pedro destaca que os cristãos são representantes de Jesus Cristo na sociedade através de seu comportamento. Esses versos apresentam um forte paralelo com Romanos 13, de 1 a 7, em que Paulo fala da relação dos cristãos com as autoridades instituídas, com ambos ensinando o dever da submissão. Não era um tema fácil para aquela época, como não é hoje. Ser leal a Jesus como autoridade suprema era um desafio aos cristãos no Império Romano, por causa da perseguição e falsas acusações de serem desleais aos governantes. Embora fossem estrangeiros e peregrinos, versículo 11, deveriam ser submissos às autoridades civis, que eram instrumentos de Deus e exerciam o poder pela permissão dele. O verbo sujeitar, no texto grego, é submeter-se voluntariamente às autoridades, sem, no entanto, indicar obediência cega. Mesmo exercendo o direito de serem críticos, os crentes em Jesus Cristo precisam ser os melhores cidadãos, não porque lhes convém ou porque são partidários de determinada ideologia ou pessoa no poder, mas por amor e submissão a Deus. O crente deve cooperar com as autoridades para a promoção do bem-estar de todos, evitando a confrontação desordeira. Submissão à autoridade civil é uma regra geral, mas há exceções, quando as leis humanas conflitam com a consciência iluminada pelo Espírito Santo. Em casos assim, o próprio Pedro é um exemplo do que deve ser feito, bem como Daniel e seus amigos. Leiam Atos 4, 19 e 20, 5, 29 e Daniel 1, de 5 a 16, 3, de 13 a 18 e 6, de 1 a 28. Outra razão para os cristãos se submeterem às autoridades é que esta é a vontade de Deus e, cumprindo-a, o cristão pode calar as calúnias maldosas de homens ignorantes, insensatos e loucos. Versículo 15. A palavra silenciar, grego phimoun, origina-se do uso da focinheira em animais para fechar sua boca e mantê-los sob controle. Daí o sentido de amordaçar, calar, tapar a boca, deixar sem palavras, reduzir ao silêncio. Portanto, o cristão precisa ter um comportamento público exemplar a fim de silenciar as afrontas irracionais dos que o confrontam quanto ao seu caráter. A obediência, que a verdadeira santidade produz, cumpre a vontade de Deus, que sempre envolve uma vida irrepreensível. No verso 16, o texto introduz o assunto da liberdade que, à primeira vista, parece não se encaixar na sequência do pensamento. No entanto, é só olhar para os versos 13 a 15, que percebemos a ligação do tema submissão com liberdade. É uma relação refinada esta, pois o cristão é o ser mais livre que existe sobre a terra, conforme João 8, 32 e 36. Inclusive na sua relação com as autoridades e a sociedade. Como ser livre, ele decide ser submisso, ter uma vida honrada por amor e obediência a Deus, embora jamais use sua liberdade como pretexto para fazer o que é mal. Quando a liberdade é usada para a prática do mal, deixa de ser liberdade para ser escravidão, pois o mal, o pecado, escraviza o homem. João 8,34. Assim é a ética do crente, inicia na liberdade individual e não compactua com nenhuma forma de imposição legalista, nem está escravizado a qualquer tipo de paixão. As obrigações éticas na vida pública do cristão são resumidas no verso 17. Tratar a todos com respeito, amar os irmãos, temer a Deus e honrar as autoridades. 3. Diferentes para fazer diferença na relação servo-senhor. Capítulo 2, versos 18 ao 25. Temos de entender esses versos à luz do contexto histórico da época. A escravidão nunca foi justificável em qualquer lugar e época, mas era realidade e, mesmo ilegal, ainda acontece. Na época de Pedro, e o desafio era tanto para o escravo ou servo empregado, como para o senhor ou patrão. Possivelmente havia senhores bons e humanos, gentis e atenciosos, mas outros, no entanto, eram maus, tirânicos e injustos. O desafio que é apresentado é que, independentemente da índole do senhor, o servo deveria sujeitar-se a seus senhores com todo respeito. Versículo 18. O versículo 19 desafia os servos cristãos a serem leais aos seus senhores, motivados pela fidelidade às exigências de Deus e não pelo medo do castigo.
A expressão do versículo é bem clara, por motivo de sua consciência para com Deus. A palavra consciência diz respeito ao que une a consciência moral e espiritual como parte de ser criado à imagem divina. Assim, todas as pessoas têm essa capacidade dada por Deus de distinguir o certo do errado, porque cada um é um agente moral livre, strong. Se alguém, por causa da consciência para com Deus sobre ofensas, a fim de manter o sentimento da presença e bênção de Deus, recebe a promessa que Jesus proferiu, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, Mateus 5,10. No entanto, não há recompensa se os sofrimentos, mesmo suportados com paciência, independentemente da bondade ou severidade do Senhor, são uma consequência da insubmissão do servo. Estamos sendo ensinados aqui que se depois de termos feito aquilo que é bom e amável, formos afligidos injustamente, isso é louvável diante de Deus, versículo 20, ou encontraremos o favor de Deus. Wiersbe resume muito bem esse ensino dizendo que Pedro havia aprendido por experiência própria que o povo de Deus serve mediante o sofrimento. A princípio, o apóstolo opôs-se ao sofrimento de Cristo na cruz, Mateus 16, 21 e seguintes. Mas aprendeu a lição importante de que lideramos pelo serviço e servimos pelo sofrimento. Também aprendeu que este tipo de sofrimento sempre conduz à glória. Nos últimos versos, 21 ao 25, o texto nos encoraja a passar pelas aflições, opressão e injustiças dentro da sociedade, olhando para o exemplo de Jesus. Primeiramente, ele é nosso exemplo de vida. Versos 21 e 23. Especialmente na maneira de reagir ao sofrimento. Mesmo sendo irrepreensível em palavras e atos, sofreu nas mãos das autoridades, demonstrando que uma pessoa, mesmo sofrendo injustamente, pode estar no centro da vontade de Deus e ser amada por Ele. Sua humildade e submissão foram sinais de poder e não de fraqueza, João 18, 33 a 38. Em segundo lugar, Ele morreu em nosso lugar, versículo 24. Este versículo é uma referência clara ao servo sofredor de Isaías 53, que nos mostra os surpreendentes paradoxos da cruz. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser curados. Morreu para que pudéssemos viver. Em terceiro lugar, Ele é o nosso supremo pastor, versículo 25. No Antigo Testamento, as ovelhas morriam pelo pastor, mas na cruz, o pastor morreu pelas ovelhas. Nenhuma pessoa é capaz de fazer coisa alguma por si mesma. Por isso, o pastor sai em busca das suas ovelhas perdidas. Lucas 15, de 1 a 7. Não apenas procurou por suas ovelhas e morreu por elas. Colocadas de volta na segurança do aprisco, somos guardados para não voltarmos novamente para a vida de pecado. Cristo se torna, então, o exemplo perfeito para todos os sofredores de todas as épocas, isto é, para nós neste tempo também. Mesmo sem pecar, suportou os sofrimentos com paciência, como o substituto do homem, sendo exemplo de que é possível uma vida piedosa, nos sujeitando a senhores humanos e principalmente ao Senhor soberano, assim nos tornando mais semelhantes a Jesus. Conclusão. Jesus nos chamou para fazermos diferença. A expressão ser diferente tem um peso no verbo que a compõe. Ser indica nossa postura pessoal, principalmente como alguém conhecedor da verdade. É nosso caráter e as nossas atitudes que produzem frutos em nossa forma de ser. Já a expressão fazer a diferença tem o centro no verbo fazer, que indica ação. Portanto, fazer diferença é a nossa ação em relação ao mundo que está ao nosso redor e as atitudes para com as outras pessoas. Para pensar e agir. 1. Você tem buscado ser diferente do padrão pecaminoso do mundo? 2. Você está fazendo a diferença onde Deus te colocou? 3. Como você tem se posicionado nas coisas públicas e mediante os poderes que as representam? 4. Seja você patrão ou empregado, tem praticado o bom trato aos seus funcionários e submissão aos seus superiores? Pois bem, vamos agora a algumas reflexões que vão assim colaborar com o nosso encontro presencial no domingo pela manhã. Nós tivemos agora a leitura da lição na íntegra e agora nós vamos pontuar algumas coisas interessantes do texto que assim a nossa lição dá ênfase, que é 1 Pedro 2, versos de 11 ao 25. Logo no início desse trecho,
nós temos aqui, por exemplo, nos versos 11 e 12, o seguinte, 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, Pedro dá o primeiro conselho aí, né? Faz o primeiro pedido. Que vos absterdes, para a gente se afastar das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Versículo 12 completa. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Nesse primeiro trecho aqui, o que a gente observa é a necessidade da gente ter um bom testemunho frente à sociedade, frente ao nosso próximo, frente principalmente àquele que não tem um conhecimento da fé como a gente tem. Não seria, aqui o que eu estou falando, né, não seria o relacionamento que a gente tem com os nossos irmãos em Cristo. É lógico que também é interessante, também é necessário nós termos um bom relacionamento, um bom testemunho com os nossos irmãos em Cristo. Mas isso a gente pode assim, né, pontuar que é uma coisa mais fácil. Por quê? Nós encontramos nossos irmãos em Cristo onde? Encontramos no GC, encontramos na igreja, nas programações da igreja. Então, os ambientes são propícios para a gente se comportar de determinada maneira. Então, nesses ambientes, geralmente, nós vamos conseguir manter o controle das nossas ações, das nossas falas. Nós vamos evitar aí discussões vãs, nós vamos evitar algum ato, né, de maldade, de perversidade com o outro. Por quê? Porque estamos num ambiente que favorece o nosso procedimento melhor, nosso procedimento mais bondoso. A gente está num ambiente de irmãos, de igreja. Então, acaba que a gente é limitado, né, nessa atuação nossa a agir como o grupo todo está agindo. Então, se toda a igreja está louvando, a gente louva todo junto. Se toda a igreja está sentada, prestando atenção no que o pastor está pregando, a gente senta e fica calado e presta atenção na mensagem do pastor. Então, são ambientes favoráveis para a gente ser cristão e dar testemunho. Por isso que o desafio aqui não é ser cristão e dar testemunho dentro da igreja, porque isso a gente vai ser conduzido, a gente vai ser levado pelo meio a fazer dessa determinada maneira. Mas a questão aqui, Pedro bem destaca, é do nosso convívio no meio dos gentios. Olha como é que ele fala aqui, versículo 12. Vosso procedimento no meio dos gentios. Gentios aqui, se a gente for aplicar hoje para a nossa realidade, seriam como aqueles que não estão em um convívio com a igreja. Então, aqueles que estão vivendo apenas no mundo secular, sem nenhum comprometimento com a fé cristã. Nós precisamos, nesse meio secular, um meio que não tem essas diretrizes da religião, dessa adoração a Deus, num meio que é mais livre, muitas vezes até libertino, nós precisamos, nesse meio, também ser testemunhas de Cristo e ser exemplos para, assim, refletirmos a mensagem que está na gente. Então a gente observa a primeira necessidade aí. E ele traz uma questão voltada às paixões carnais. Então, acredita-se, né, que ele está aqui evidenciando, né, o seu discurso, a sua fala, para uma questão mesmo das paixões carnais. Então, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Mas antes ele fala, absterdes das paixões carnais. Então, observando a necessidade que temos de nos mantermos puros, até mesmo nas questões sexuais, né? Principalmente nessas questões, para que a gente fuja também, né? Como até o apóstolo Paulo ele tem um discurso muito forte em relação a isso, principalmente com a igreja dos Coríntios, mas também outras paixões que podem ser inerentes à carne, né? Seja uma paixão por uma questão de vaidade, né? Seja uma questão que venha assim saciar o seu desejo carnal. Seriam essas as paixões, né, do desejo carnal, não somente de questão sexual, mas também de questões da carne, seja, como eu falei, de vaidade, seja uma questão de soberba, seja uma questão de prepotência, de se achar melhor do que os outros, de arrogância. Então tudo isso a gente pode
acabar incluindo aqui, né, de colocar aqui junto para poder a gente observar que devemos nos abster, nos afastar disso, de modo a ter um bom procedimento no meio dos gentios, no meio dos que estão fora da igreja. Para que ele continua, né? Para que naquilo que falam contra vós, então se levantarem alguma coisa contra vós, eles venham observar as vossas boas obras. Então quando alguém falar alguma coisa contra a gente, alguém de fora da igreja, que olhe para as nossas boas obras. Então assim, vai ficar, né, aquilo que a pessoa está tentando nos acusar contra o bom procedimento que a gente está tendo. Logo, vão perceber que não há respaldo essa acusação destes. Depois, ele traz uma questão aqui no versículo 13, e é um momento também interessante, se quisermos, né, no momento ali do domingo, de discutirmos, de falarmos sobre essa questão, que é a questão de se sujeitar às autoridades. Aqui até a nossa revista traz, falando também, né, um comparativo com Romanos 13, que o apóstolo Paulo também faz esse mesmo apelo ali aos irmãos romanos. Mas aqui Pedro também faz esse apelo. Versículo 13, ele vai dizer o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana. Olha só, repare que o discurso todo dele não está dentro da igreja, está na nossa vida depois do culto. O que a gente faz fora da igreja? O que você faz no seu trabalho? O que você faz na sua rua, com o seu vizinho, com seus parentes, seus familiares? Como é seu procedimento? Primeiro ele está falando, tenham um procedimento exemplar, fujam das paixões carnais. Depois ele está falando aqui, sejam sujeitos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele. Então olha só, não somente uma sujeição ao rei, que seria, né? E aqui estamos falando do governo humano, não é o rei, né? O nosso Jesus, esse rei sobre tudo e sobre todos, o rei nosso celestial, mas aqui ele está trazendo uma questão mesmo humana, da vida terrena, do dia a dia, fora desse ambiente de igreja. Ele está dizendo, olha só, sejam sujeitos, se sujeitem à instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades, ou seja, aqueles que o rei vai dando, né, concedendo poder e autoridade. E ele cobra também essa sujeição nossa, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Aí versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos. Olha que frase linda. Pela prática do bem, ou seja, a gente praticando o bem, que façais emudecer a ignorância dos insensatos. Isso vai, né, trazer assim, um calar para a ignorância dos insensatos através do nosso testemunho, da nossa prática e fazendo, né, e promovendo aquilo que é bom. E aí, o versículo 17, ele fecha esse trecho, mais uma vez falando do rei, ele diz o seguinte: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Sobre isso, o que a gente pode sintetizar aqui, e no encontro presencial falar um pouco mais, é exatamente sobre o nosso dever como cidadãos, como participantes, né, de um sistema político, organizacional, fazendo parte de um sistema em que nós temos leis, em que nós temos assim uma ordem pública e que precisamos nos adequar a essas ordens. É lógico que nós temos Deus e Jesus Cristo como nosso supremo Senhor e Deus. Então é Ele que nós devemos o principal louvor e a principal obediência. Mas precisamos ter uma consciência de saber o que realmente é que Deus está querendo e falando, o que realmente é da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente vai olhar para alguém, achando que aquele alguém é um representante da vontade de Deus, nós vamos até, né, assim, acabando associando essa figura a Deus, quando na verdade isso não necessariamente será. Mas por isso que precisamos ter, né, esse conhecimento da palavra de Deus e estar em constante oração para podermos ter o nosso espírito sempre pronto a lidar com essas questões, com essas divergências, com essas situações que a gente precisa entender com clareza o que está acontecendo.
quem é de Deus e quem não é. Então, sobre isso, que a gente tenha essa noção da necessidade de sermos bons cidadãos, de sermos pessoas que vão assim cumprir a lei, desde que essa lei não venha trazer nenhum confronto nosso com o nosso relacionamento com o próprio nosso Deus, com Deus. Então a gente precisa nos orientar nesse sentido, ter obediência, se sujeitar, como aqui Pedro está falando, se sujeitar às autoridades, seja o rei ou as autoridades que o rei denomina. Então, entendendo essa segunda parte importante para a nossa discussão. Por fim, ele traz aqui ainda sobre essa questão de sujeição e submissão, ele começa falando dos servos e do Senhor, e aí, na nossa realidade hoje, a gente pode até pensar numa questão mesmo ambiente de trabalho, da importância de nós, na figura de trabalhadores, de funcionários, de servidores, nós termos essa consciência de nos submeter ao nosso Senhor, ao nosso chefe, ou àquela liderança nossa imediata. E aí, seja ele perverso ou não, como diz aqui, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha como é interessante. Então, até mesmo ao Senhor, ao patrão perverso, nós devemos nos submeter. E essa submissão não é uma submissão cega, mas é uma submissão que entende os papéis. E aí a gente precisa ter muita sabedoria para lidar nessa situação. Muita sabedoria para lidar nesse ambiente, nesse confronto, em que nós teremos uma figura perversa nos liderando e nós precisaremos, ao mesmo tempo, submeter, mas também, ao mesmo tempo, colaborar de uma forma positiva, entende? Então, trazendo um exemplo prático, se você tem um chefe que é ruim, você não tem que ser ruim também, e aí os dois colaborarem juntos pela decadência daquela empresa. Se você tem um chefe ruim, ore, esteja ali firme na palavra do Senhor e trabalhe de uma forma boa, para que você consiga trazer transformações para aquele ambiente. Afinal, você é a luz daquele lugar. E aí depois ele caminha, a gente já chegando na parte final, para encerrar toda essa exposição inicial desse tema, os versos 21 ao 23 diz o seguinte, do capítulo 2 de 1 Pedro. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha que interessante. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Então, os passos que a gente deve seguir é de Cristo que sofreu em nosso lugar. Olha que interessante. Versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E o versículo 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, versículo 24, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Olha que interessante esse texto, muito necessário para os nossos dias de hoje, que enfrentamos tempos de muito conflito, de muita luta, de muita intriga, de muita até violência mesmo, tanto física como violência verbal. E aí a gente está nesse meio. Só que como que nós, humanos, regenerados em Cristo Jesus, devemos agir? Como Pedro está apontando aqui, pelo exemplo do próprio Cristo. E como que Cristo agiu? Aí ele diz aqui, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, o que ele clama aqui para que nós venhamos fazer? É o que o próprio Jesus, conforme Lucas 6, vai também acrescentar. Lucas 6, 27 ao 29 diz, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixe-o levar também a túnica. Essa aqui é a maneira de vivermos conforme Cristo viveu.
qualquer maneira que sai dessa perspectiva aqui, foge daquilo que Cristo viveu. E aí a gente não vai estar cumprindo o que Pedro está dizendo aqui, seguindo o exemplo de Cristo. Pelo contrário, a gente vai seguir qualquer outro exemplo, menos o de Cristo. Vamos nos parecer com qualquer outra pessoa, menos Cristo. Então, se Cristo é o objeto, né, se Cristo é o objetivo do nosso desejo de semelhança, se Ele é o nosso foco, se é o nosso alvo, se é Ele quem nós queremos nos parecer, então nós precisamos observar cuidadosamente essas palavras aqui. De não revidar, de não fazer ameaças, de não dar o troco, nem mesmo na mesma medida. Que nós venhamos aqui, como o próprio Jesus em Lucas 6 vai acrescentar, que nós venhamos, se alguém bater a nossa face, oferecer também a outra. Repare, não é apanhar nas duas faces. Olha que interessante. Porque quem vai decidir se vai bater ou não é aquele que bate. Olha o interessante aqui do versículo 29. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. Então, o que Jesus está falando aqui não é que se alguém bater a sua face, você vai mostrar o outro lado e a pessoa obrigatoriamente vai bater também. Não. Ele está dizendo o seguinte. Ele está revelando aqui qual deve ser o seu procedimento. Se uma pessoa bate em um lado da sua face, você vira o outro lado e oferece. Aí o que o outro vai fazer já é uma outra situação. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que você plantando o bem, oferecendo a outra face, o outro não bata mais. Não bata mais em você e nem mais ninguém. Porque você ajudou a plantar o bem em alguém. Isso é interessante em Cristo. É que Ele nos ensina a sermos esses promotores, esses iniciadores do bem. Então, o procedimento de Cristo, quando aplicado, ele nos faz viver assim. Quando estamos diante de um conflito, quando estamos diante de um momento complicado, violento, nós devemos manter a paz. Nós devemos defender a paz e oferecer a paz. Pode ser que isso não venha de volta. Pode ser que a gente ofereça paz e receba mais violência. Mas pode ser também que a gente ofereça paz e a gente plante a paz em alguém. E a partir desse plantio, essa paz floresça num coração que era dominado por trevas. E aí a mudança começa a acontecer. Aí o milagre começa a agir. Aquele que antes batia, agora que recebeu a paz, que recebeu a oportunidade de bater na outra face e não bateu, começa a avaliar a sua conduta com outros olhos, com olhos de quem ofereceu outra face, com olhos de quem se colocou diante dele em paz, promovendo o bem. Só tem um caminho para nós. Se formos ser semelhantes a Cristo Jesus, que viemos promover o bem. Os tempos são difíceis. Estamos em conflito. Existe uma guerra já acontecendo. E não estou falando aqui da guerra lá da Rússia e Ucrânia. Estou falando da guerra entre nós, até mesmo entre nós irmãos. Como devemos agir? Devemos interromper o ciclo de ódio. Interromper porque nós não somos daqueles que contribuem para que isso permaneça. Nós somos daqueles que contribuem para que isso acabe em nós. Se a violência que aquele que pratica vem de uma série de outras violências anteriores, quando ela chega em nós, ela deve acabar. Ou, no mínimo, pausar. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Que venhamos seguir o exemplo de Cristo Jesus, nosso Rei, Mestre, Senhor, Deus. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Um grande abraço. Domingo a gente se vê lá. Até mais.